Ela era bombeira, viúva, e tinha jurado que nunca mais se apaixonaria. Ele era médico, estava perdendo o filho e também a fé na vida, o que era só mais um resgate. Virou o início de um amor impossível. Mas quando ela tentou fugir, já era tarde demais, porque esse amor nasceu das cinzas e ele não veio para queimar, veio para salvar. Comenta de onde você está assistindo, deixe seu like e se inscreve no canal, porque essa história tem de tudo: trauma, recomeço e um amor que só existe entre dois corações quebrados. O rádio chiou no silêncio da manhã de terça-feira. Jéssica Lemos estava tomando café quando a voz do despachante cortou o ar. Código vermelho na linha vermelha, altura do quilômetro 7. Ônibus escolar capotado, crianças feridas. Ela largou a xícara no balcão. O líquido ainda fumegava quando a porta do quartel já se fechava atrás dela. No caminho, Jéssica ajustou o capacete e respirou fundo. 34 anos de vida, 10 deles como bombeira. Sabia que do outro lado da sirene sempre havia alguém precisando de salvação. Às vezes ela se perguntava quem salvaria ela. A cena na pista era o caos que ela já conhecia bem. Um ônibus amarelo tombado na lateral, vidros espalhados pelo asfalto, um caminhão parado alguns metros à frente. O motorista do ônibus estava consciente, gesticulando nervoso para os paramédicos. Quantas crianças? Jéssica gritou por cima do barulho do trânsito desviado. 15. Todas de 6 anos, voltando de passeio no zoológico, respondeu o sargento Silva. 14 já foram retiradas. Uma ainda está presa lá dentro. Jéssica olhou para o ônibus. A lataria estava amassada, os bancos deslocados. Lá dentro, ela podia ouvir um choro baixinho. Nome da criança? Lucas Maia. Ela pegou a mochila de equipamentos e se dirigiu ao veículo. Pela abertura lateral, conseguiu ver um menino loiro, com cerca de 6 anos, preso entre 2 bancos que se deslocaram no impacto. Oi, Lucas, eu sou a Jéssica, disse ela, entrando devagar no ônibus. Vim te tirar daí, tá bom? O menino parou de chorar e a olhou com olhos verdes enormes, assustados. Meu pai... Cadê meu pai? Seu pai já vem vindo. Ele deve estar muito preocupado com você, né? Jéssica examinou rapidamente a situação. O menino tinha alguns arranhões no braço, mas nada grave. O problema eram os bancos prensados contra suas pernas. Lucas, eu vou te contar um segredo, ela disse, ajustando o macaco hidráulico. Sabe o que eu mais gosto no meu trabalho? O quê? É quando eu consigo levar as pessoas de volta para quem elas amam. O menino sorriu pela primeira vez. Jéssica trabalhou em silêncio, movendo os bancos milímetro a milímetro. Quando finalmente conseguiu liberar o espaço, ela segurou Lucas no colo. Pronto, campeão. Agora vamos sair daqui. Fora do ônibus, Jéssica examinou Lucas rapidamente. Escoriações leves, nada que comprometesse. Ela o entregou aos paramédicos, que o levaram para a ambulância. Hospital São Vicente, informou um deles. Jéssica assentiu e começou a guardar seus equipamentos. Mais um resgate. Mais uma vida salva. Mais um dia que ela tentava não pensar na vida que não conseguiu salvar, a do próprio marido. Cerca de 1 hora depois, o doutor Eduardo Maia atravessava os corredores do Hospital Municipal São Vicente como se sua vida dependesse disso. A secretária da escola havia ligado 15 minutos antes. Acidente. Ônibus. Lucas ferido. Tudo o que Eduardo conseguiu fazer foi largar o plantão e correr. Quando chegou ao pronto-socorro pediátrico, encontrou o filho deitado numa maca, com alguns curativos no braço, mas acordado. Papai! Lucas gritou ao vê-lo. Eduardo se jogou nos braços do menino e chorou. Chorou como não chorava desde o divórcio. Chorou como quem acabara de entender que podia ter perdido a única coisa que ainda importava na vida. Tá tudo bem, filho. Papai tá aqui. A tia bombeira me salvou, Lucas disse ainda nos braços do pai. Ela falou que o trabalho dela é levar as pessoas de volta para quem elas amam. Eduardo se afastou um pouco e olhou para o filho. Bombeira? É. Ela entrou no ônibus e me tirou de lá. O nome dela é Jéssica.
Eduardo procurou com os olhos pelos corredores. Queria agradecer. Queria olhar nos olhos da pessoa que salvou seu filho e dizer que ela acabara de salvar sua vida também. Mas Jéssica já havia ido embora. Naquela noite, Eduardo deitou Lucas na cama e ficou olhando o filho dormir. No criado mudo estava o desenho que o menino havia feito no hospital. Um ônibus amarelo, uma mulher de capacete tirando um menino pequeno de dentro. Obrigado, Jéssica. Você nem imagina. Eduardo sussurrou no escuro. Ele não sabia que do outro lado da cidade, Jéssica também estava acordada, olhando para o teto do seu apartamento vazio, pensando no olhar de gratidão de um menino de 6 anos. E se perguntando por quê, pela primeira vez em mais de um ano, ela não havia sonhado com fogo. As flores chegaram numa quinta-feira de manhã. Jéssica estava checando os equipamentos quando o entregador apareceu na porta do quartel. Um buquê simples de girassóis, acompanhado de um envelope branco. Para a bombeira Jéssica Lemos, disse o rapaz, conferindo o nome na etiqueta. Ela assinou o recibo sem entender. Ninguém lhe mandava flores. Não mais. Abriu o envelope ali mesmo, na frente dos colegas. A letra era firme, masculina. Jéssica, não sei como te encontrar para agradecer pessoalmente. Você salvou meu filho Lucas no acidente da linha vermelha. Ele não para de falar sobre a tia bombeira que o tirou do ônibus. Obrigado por devolver minha vida para mim. Se um dia quiser tomar um café, meu número está abaixo. Dr. Eduardo Maia. Jéssica dobrou o papel e guardou no bolso. Quem foi o pretendente? Brincou o sargento Silva. Só um agradecimento, ela respondeu, pegando os girassóis. Vou colocar na cozinha. Mas não colocou. Levou as flores para casa e as deixou na mesa da sala. Toda vez que passava por elas, lia o bilhete de novo. Se um dia quiser tomar um café, Jéssica jogou o papel na gaveta. Não queria café. Não queria nada que a lembrasse de que ainda havia bondade no mundo. Era mais fácil quando tudo era só trabalho e silêncio. 3 dias depois, Eduardo apareceu no quartel. Jéssica estava saindo do plantão quando o viu parado do lado de fora, encostado num carro preto. Ele não a viu ainda. Ela podia ter entrado de volta e esperado ele ir embora. Mas alguma coisa a fez caminhar até ele. Doutor Eduardo, ele se virou. E Jéssica viu pela primeira vez o rosto do homem que havia chorado nos braços do filho. 40 e poucos anos. Cabelos castanhos com fios grisalhos nas têmporas. Olhos cansados, mas gentis. Jéssica, ele disse, e sorriu. Obrigado pelas flores. Quer dizer, obrigado por receber as flores. Ela quase sorriu também. Quase. Não precisava. Claro que precisava. Você salvou meu filho. Era meu trabalho. Eduardo ficou em silêncio por um momento, estudando o rosto dela. Jéssica se sentiu exposta, como se ele pudesse ver as rachaduras que ela escondia debaixo do uniforme. O convite para o café ainda vale, ele disse finalmente. Não é uma boa ideia. Por quê? Jéssica procurou uma resposta que não envolvesse falar sobre Daniel. Sobre como ainda acordava de manhã, esperando encontrá-lo fazendo café na cozinha. Sobre como a culpa de estar viva quando ele não estava, a consumia todos os dias. Só não é. Nesse momento, o comandante Ribeiro saiu do quartel. Jéssica, esse é o pai do menino do acidente? Ela assentiu constrangida. Doutor, o senhor fez questão de vir agradecer pessoalmente? Ribeiro estendeu a mão para Eduardo. Comandante Ribeiro, é uma honra. Doutor Eduardo Maia, a honra é minha. Sua bombeira é uma heroína. Ela é mesmo. Uma das nossas melhores. Ribeiro deu uma piscadela para Jéssica. E muito educada. E o senhor veio até aqui, né? Acho que ela pode aceitar um café por cortesia. Não é, Jéssica? Jéssica olhou para o comandante com vontade de matá-lo. Depois olhou para Eduardo, que esperava sua resposta com uma expressão meio divertida, meio esperançosa. Tá bom, ela disse. Um café. Meia hora depois estavam sentados numa padaria próxima ao quartel. Eduardo pediu cappuccino, Jéssica, café preto. Ela mexia a colherinha no líquido escuro, evitando olhar nos olhos dele. Lucas desenhou você, Eduardo disse quebrando o silêncio. Desenhou? Várias vezes,
Você com o capacete, vocês dois no hospital. Ele colou um na geladeira. Jéssica sorriu sem querer. Era a primeira vez que sorria de verdade em semanas. Ele é um menino especial. É tudo o que me sobrou depois do divórcio. Há quanto tempo? 6 meses. Minha ex-mulher me traiu com o sócio dela. Quando descobri, ela já estava grávida do cara. Jéssica parou de mexer o café. A dor na voz dele era real, crua. Ela conhecia essa dor. Sinto muito. Ela quer levar Lucas para Brasília. Está brigando pela guarda. Eduardo continuou, como se falar sobre aquilo fosse um alívio. Às vezes eu fico imaginando o que seria perder ele também. Não vai perder. Como você sabe? Jéssica finalmente olhou nos olhos dele. Eduardo tinha aquela expressão de quem carregava o mundo nas costas. Ela conhecia bem essa expressão. Via no espelho todo dia. Porque homens como você não desistem do que amam. Eles ficaram em silêncio por um momento. Eduardo mexeu o cappuccino. Jéssica voltou a evitar o olhar dele. E você? Ele perguntou. Casada? Namorada? Viúva? A palavra saiu mais seca do que ela pretendia. Eduardo parou de mexer o café. Desculpa, eu não sabia. Eduardo baixou os olhos. Pegou a xícara, mas não bebeu. O silêncio entre eles era mais pesado que a dor. Ele também era bombeiro. Morreu num incêndio no ano passado. Jéssica se levantou antes que Eduardo pudesse responder. Pegou a bolsa, deixou algumas moedas na mesa. Obrigada pelo café. Jéssica, espera. Mas ela já estava saindo. Eduardo ficou ali, olhando para as moedas que ela havia deixado, sentindo que acabara de conhecer alguém tão quebrado quanto ele. Do lado de fora da padaria, Jéssica entrou no carro e apoiou a testa no volante. Por que havia contado sobre Daniel? Por que havia aceito o maldito café? E por que, pela segunda vez em uma semana, ela não queria esquecer aquele olhar? A mensagem chegou num sábado à noite. Jéssica estava assistindo e um filme que não conseguia acompanhar quando o celular vibrou na mesa de centro. Número desconhecido, mas ela sabia quem era antes mesmo de abrir. Era uma foto. Um desenho feito com giz de cera sobre papel sulfite. Traços infantis, mas carinhosos. Uma mulher de capacete vermelho segurando a mão de um menino pequeno. Os dois estavam sorrindo. No canto superior, em letras tortas, tia Jéssica me salvou. Embaixo da foto, uma mensagem simples. Ele fez isso hoje de manhã. Disse que queria te agradecer. Eduardo. Jéssica ficou olhando para a tela por muito tempo. Quando foi a última vez que alguém havia desenhado ela? Quando foi a última vez que alguém a havia desenhado sorrindo? Ela digitou e apagou a resposta 3 vezes. No final, não respondeu nada. Na segunda-feira, Jéssica lembrou do carrinho de brinquedo. Estava organizando o equipamento da viatura quando a lembrança veio. Lucas tinha um carrinho vermelho nas mãos durante o resgate. Ele o apertava contra o peito, como se fosse um amuleto. Ela voltou ao local do acidente durante o almoço. O ônibus já havia sido removido, mas ainda havia cacos de vidro na pista. Jéssica procurou na grama do canteiro central e lá estava. Um carrinho de bombeiro em miniatura, sujo de terra, mas intacto. Limpou o brinquedo na manga do uniforme e decidiu devolvê-lo. O Hospital São Vicente ficava a 20 minutos do quartel. Jéssica dirigiu sem pressa, tentando convencer a si mesma de que aquilo era apenas um ato de bondade. Nada mais. Na recepção, uma enfermeira a orientou. Dr. Eduardo está no consultório pediátrico, 3º andar. Mas o horário dele já acabou. Deve estar indo embora. Jéssica subiu as escadas carregando o carrinho no bolso. No 3º andar, seguiu as placas até encontrar uma porta com uma placa. Dr. Eduardo Maia. Pediatria. Bateu 3 vezes. Entre. Eduardo estava guardando alguns papéis numa pasta quando ela abriu a porta. Ao vê-la, ele parou o que estava fazendo. Jéssica. Oi. Eu encontrei isso no local do acidente. Ela tirou o carrinho do bolso. Acho que é do Lucas. Eduardo pegou o brinquedo e sorriu. É o carrinho favorito dele. Levava para todo lugar. Achei que tinha perdido para sempre. Pensei que ele gostaria de ter de volta.
Ele vai ficar maluco de alegria. Quer entregar pessoalmente? Estou indo buscá-lo na escola agora. Jéssica hesitou. Deveria dizer não. Deveria inventar uma desculpa, sair dali e nunca mais voltar. Tudo bem, ela disse. A escola ficava a 10 minutos do hospital. Eduardo dirigia em silêncio. Jéssica no banco do passageiro, observando as ruas do bairro. Casas simples, crianças brincando na calçada, vida normal acontecendo ao redor deles. Você tem filhos? Eduardo perguntou no semáforo. Não. Nunca quis? Jéssica olhou pela janela. Ela e Daniel haviam tentado por 2 anos. Exames, tratamentos, esperanças frustradas. No final, decidiram que a felicidade deles não dependia disso. Não deu certo, ela disse. Eduardo percebeu que havia tocado numa ferida e não insistiu. O semáforo abriu e eles seguiram em silêncio até a escola. Lucas saiu correndo quando viu o pai. Parou de repente ao ver Jéssica no carro. Tia Jéssica, gritou correndo até a janela dela. Oi, campeão, trouxe uma coisa para você. Ela mostrou o carrinho. Os olhos de Lucas se iluminaram. Meu carrinho. Ele pegou o brinquedo e o abraçou. Pensei que tinha perdido para sempre. Estava esperando você voltar para buscá-lo. Lucas deu a volta no carro e entrou no banco de trás. Colocou o cinto de segurança e olhou para Jéssica pelo retrovisor. Pai, podemos levar a tia Jéssica para jantar? Por favor? Eduardo olhou para Jéssica, que estava claramente desconfortável. Lucas, a Jéssica deve ter outros planos. Na verdade, ela disse antes que pudesse se censurar. Eu tô livre hoje. Eduardo sorriu. Então está decidido. Jantar em família. Enquanto eles se dirigiam ao restaurante, Lucas não parou de falar sobre o carrinho, sobre a escola, sobre como contou para todos os amigos que tinha uma amiga bombeira. Jéssica escutava em silêncio, sentindo algo estranho no peito. Era a primeira vez em mais de 1 ano que ela se sentia parte de alguma coisa. Quando chegaram ao restaurante, Lucas saiu correndo na frente. Eduardo parou do lado de Jéssica no estacionamento. Obrigado, ele disse. Pelo quê? Por fazer meu filho sorrir assim. Fazia tempo que eu não via ele tão feliz. Jéssica olhou para Lucas, que os esperava na porta do restaurante, apertando o carrinho contra o peito. Ele é uma criança especial. O melhor filho que eu poderia ter, Eduardo disse baixinho. Eles se olharam por um segundo que pareceu eterno. Jéssica desviou o olhar primeiro. Vamos? Ele está esperando. Jéssica assentiu, mas no fundo do peito sentia algo que não sabia nomear. Medo, culpa, ou talvez só vontade de ficar. Mas quando entraram no restaurante, Jéssica sabia que algo havia mudado. Pela primeira vez desde que Daniel morreu, ela não queria estar em nenhum outro lugar. O restaurante era simples, daqueles de bairro, com mesas de fórmica e cardápio plastificado. Nada sofisticado, mas tinha um calor que Jéssica não sentia há muito tempo. Lucas escolheu a mesa perto da janela para poder ver os carros passando. Colocou o carrinho de bombeiro ao lado do prato e começou a contar sobre a apresentação da escola. Tia Jéssica, sexta-feira é o dia dos heróis na escola. Cada um vai apresentar o seu herói favorito, ele disse, mexendo no refrigerante com o canudo. E qual é o seu, né? Jéssica perguntou. Você. A resposta veio tão natural que Jéssica quase engasgou com a água. Eduardo sorriu, vendo o constrangimento dela. Lucas, a Jéssica deve ter muitas coisas para fazer na sexta... Não. Jéssica disse rápido demais. Eu posso ir se você quiser. Os olhos de Lucas brilharam. Sério? Você pode ir de uniforme? Posso. Eduardo a observou enquanto ela conversava com o filho. Havia algo diferente nela quando estava com Lucas. As defesas baixavam, o sorriso aparecia mais fácil. Era como se a criança conseguisse alcançar uma parte dela que estava escondida há muito tempo. O garçom trouxe os pratos. Lucas pediu hambúrguer. Jéssica escolheu uma salada. Eduardo foi de peixe grelhado. Enquanto comiam, a conversa fluiu de forma inesperadamente natural. Você sempre quis ser bombeira? Eduardo perguntou. Desde pequena. Meu pai dizia que eu tinha mania de salvar todo mundo. Passarinho machucado, gato perdido.
Jéssica sorriu da lembrança. Quando cresci, pareceu natural escolher uma profissão onde eu pudesse continuar fazendo isso. E seu pai? Morreu quando eu tinha 20 anos. Infarte. Foi muito rápido. Eduardo percebeu como ela falava das perdas de forma cortante, como se quisesse terminar o assunto antes que doesse demais. Sinto muito. Faz tempo. Lucas, alheio à conversa dos adultos, brincava com o carrinho na mesa fazendo barulho de sirene. E você? Jéssica desviou o foco. Sempre quis ser médico? Meu irmão mais velho morreu de leucemia quando eu tinha 12 anos. Passei tanto tempo em hospitais que acabei me acostumando. Eduardo mexeu na comida. Queria entender como funcionava, como salvar pessoas. Jéssica parou de comer e olhou para ele. Havia uma dor familiar naqueles olhos. Conseguiu? Às vezes, nem sempre. O silêncio que se formou entre eles não era desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que entendiam o peso de carregar vidas nas mãos. E de perdê-las também. Papai, posso ir no brinquedo? Lucas apontou para um pequeno carrossel no canto do restaurante. Pode, mas não sai de perto, tá bom? Lucas saiu correndo com o carrinho na mão. Eduardo e Jéssica ficaram sozinhos pela primeira vez desde que se conheceram. Ele gosta muito de você, Eduardo disse. É uma criança especial. Você tem jeito com crianças. Já pensou em ter filhos? Jéssica baixou os olhos para o prato. Como explicar que ela e Daniel tentaram por 2 anos? Que fizeram exames, tratamentos, que a casa deles estava pronta para receber uma criança que nunca chegou? Tentei. Não deu certo. Com seu marido? Ele morreu antes que pudéssemos... Ela não terminou a frase. Eduardo baixou os olhos. Sinto muito. Não sabia. Faz tempo, ela disse cortando o assunto. E a mãe do Lucas? Ela não quer saber de ser mãe. Nunca quis, na verdade. Lucas foi um acidente que ela aceitou por pressão da família. Eduardo olhou para o filho no carrossel. Quando engravidou do atual namorado, disse que agora sim tinha certeza do que queria. E não éramos nós. Jéssica sentiu uma raiva surda subir no peito. Como alguém podia rejeitar uma criança como Lucas? Como alguém podia jogar fora uma família? Ela não sabe o que está perdendo. Às vezes, acho que é melhor assim. Lucas não merece uma mãe que está lá por obrigação. Eles se olharam de novo. Dessa vez, Jéssica não desviou o olhar. Havia algo acontecendo ali, algo que ia muito além de gratidão ou cortesia. Eduardo estendeu a mão sobre a mesa. Jéssica olhou para aqueles dedos, hesitou por um segundo que pareceu eterno e deixou que ele tocasse os dela. O toque foi suave, quase reverente, como se ele estivesse tocando algo sagrado que poderia quebrar a qualquer momento. Jéssica... Não, ela tirou a mão. Não pode. Porque se eu sentir de novo e perder de novo. Por quê? Porque eu não estou pronta. Porque você só está sendo gentil. Porque isso é só gratidão, Eduardo. Nada mais. Ela se levantou da mesa antes que ele pudesse responder. Pegou a bolsa, chamou Lucas. Vou embora. Obrigada pelo jantar. Jéssica, espera. Mas ela já estava saindo. Eduardo ficou ali, olhando a cadeira vazia, como quem tenta segurar algo que já escapou. Lucas voltou correndo. Cadê a tia Jéssica? Ela teve que ir embora, filho. Mas ela vai na minha apresentação? Eduardo hesitou. Não sei, Lucas, não sei mesmo. A chuva começou numa quinta-feira à tarde, quando Jéssica estava de plantão. O que parecia ser uma garoa virou tempestade em questão de minutos. O céu escureceu como se alguém tivesse apagado a luz do mundo. O primeiro chamado veio às 5 da tarde. Alagamento na Zona Norte, Rua Voluntários da Pátria, altura do número 800. Várias pessoas ilhadas. A voz do despachante soava tensa no rádio. Jéssica e a equipe saíram debaixo de uma chuva que mais parecia cachoeira. As ruas já estavam começando a virar rios. No caminho, passaram por carros abandonados, pessoas caminhando pela água até a cintura. O resgate durou 4 horas. Uma família inteira presa no segundo andar de uma casa, 2 crianças pequenas, um idoso. Jéssica coordenou a operação,
entrando e saindo da água gelada, carregando um por vez até a viatura. Quando finalmente terminaram, já passava das 9 da noite. A chuva havia diminuído, mas as ruas continuavam alagadas. Jéssica estava encharcada, exausta, com as mãos cortadas pela lama e destroços. No caminho de volta ao quartel, a viatura encalhou. Motor afogou, disse o sargento Silva, tentando dar a partida pela 10ª vez. Vamos ter que esperar o reboque. Jéssica suspirou. Mais 1 hora ali, no mínimo. Pegou o celular para avisar que chegaria tarde em casa, quando viu que havia 3 ligações perdidas e 2 mensagens. Todas de Eduardo. Jéssica, vi no noticiário sobre o alagamento. Você está bem? Sei que você não vai responder, mas estou preocupado. Por favor, me avisa que está tudo bem. Ela digitou uma resposta rápida. Estou bem. Obrigada. A resposta veio em segundos. Onde você está? Posso te dar uma carona? Jéssica olhou ao redor. Silva estava do telefone tentando resolver o reboque. Os outros bombeiros conversavam na chuva. Ela estava cansada, molhada, e a ideia de esperar mais 1 hora ali não era nada atrativa. Rua Barão de Mesquita, altura dos 650. Viatura encalhada. Chego em 20 minutos. Eduardo apareceu dirigindo devagar pelas ruas alagadas. Quando viu Jéssica parada na calçada, desceu do carro com um casaco na mão. Você está gelada, ele disse, colocando o casaco sobre os ombros dela. Você não precisava vir. Claro que precisava. Entra no carro. Jéssica hesitou. Desde o jantar eles não haviam se falado. Ela tinha fugido, deixado ele e Lucas ali. Não merecia essa gentileza. Eduardo, sem conversas filosóficas agora. Você está ensopada e tremendo, entra logo. Ela entrou no carro. O aquecedor estava ligado, o banco era macio, havia uma música baixa tocando no rádio. Pela primeira vez em horas, Jéssica se sentiu segura. Como você soube onde eu estava? Lucas comentou que você trabalha na Zona Norte. Quando vi o noticiário, imaginei que você estivesse por aqui. Eduardo olhou para ela pelo retrovisor. Você comeu alguma coisa hoje? Não tive tempo. Imagina. Tem uma farmácia 24 horas ali na frente. Vou parar para você tomar alguma coisa quente. Mas quando chegaram na farmácia, o carro começou a fazer um barulho estranho. Que diabos? Eduardo tentou acelerar, mas o motor morreu. Eles estavam parados numa rua alagada, perto de um posto de gasolina. A chuva havia voltado a cair forte. Acho que a água entrou no motor, Eduardo disse, tentando dar a partida. Não vai sair daqui hoje. Jéssica olhou ao redor. O posto tinha uma pequena loja de conveniência que ainda estava aberta e uma guarita onde o frentista se abrigava da chuva. Vamos ter que esperar ali. Ela apontou para o posto. A noite toda? A noite toda. A guarita do posto era pequena, com 2 cadeiras de plástico e uma mesa improvisada. O frentista, um rapaz jovem, foi gentil o suficiente para emprestar um cobertor e fazer café na garrafa térmica. Eduardo e Jéssica ficaram ali, dividindo o cobertor, ouvindo a chuva bater no teto de zinco. Era estranho estar tão perto dele depois de uma semana fugindo. Obrigada, Jéssica disse depois de um tempo. Pelo quê? Por ter vindo me buscar. Por se preocupar. Eduardo tomou um gole do café e a olhou. Lucas perguntou sobre você todo dia esta semana. E você? Perguntou sobre mim? A pergunta saiu antes que ela pudesse se censurar. Eduardo sorriu. Todos os dias, eles ficaram em silêncio por um momento. Lá fora, a tempestade parecia não ter fim. Por que você fugiu do restaurante? Eduardo perguntou. Jéssica mexeu no café, tentando encontrar as palavras certas. Porque é mais fácil. Mais fácil que o quê? Que sentir alguma coisa. Eduardo se virou na cadeira para ficar de frente para ela. E é tão ruim assim sentir alguma coisa? Jéssica olhou nos olhos dele. Na luz fraca da guarita, Eduardo parecia mais jovem, mais vulnerável. Quando você já perdeu tudo uma vez, sim, é terrível. Como ele morreu? A pergunta veio baixinha, cuidadosa. Jéssica fechou os olhos por um momento. Incêndio num prédio no centro. 5º andar. O teto desabou em cima dele.
Ela falou como se estivesse lendo um relatório. Eu estava de folga. Soube pela televisão. Eduardo não disse nada. Apenas estendeu a mão e tocou os dedos dela. Você ainda o ama? Todos os dias. E tem medo de amar outra pessoa? Jéssica olhou para as mãos deles entrelaçadas no cobertor. Tenho medo de esquecer dele, de trair a memória dele. Você acha que ele ia querer que você ficasse sozinha para sempre? Ela não respondeu, mas Eduardo viu a lágrima que escorreu pelo rosto dela. Minha ex-mulher me traiu porque disse que eu nunca estava presente, que o trabalho sempre vinha primeiro. Eduardo continuou. Ela não estava errada. Depois que meu irmão morreu, eu me dediquei tanto a salvar outras pessoas que esqueci de viver a própria vida. E agora? Agora eu tenho Lucas. E descobri que algumas pessoas valem a pena correr o risco. Jéssica levantou os olhos para ele. Na luz amarelada da guarita, com a chuva batendo lá fora, Eduardo parecia ser a única coisa sólida no mundo. Eduardo. Não vou pressionar você, Jéssica. Não vou forçar nada. Mas também não vou fingir que não sinto nada. Ele se inclinou e beijou a testa dela, suave e demorado. Agora tenta dormir um pouco. Amanhã vai ser um dia longo. Jéssica fechou os olhos, mas sabia que não ia conseguir dormir. Ela ainda amava Daniel, mas pela primeira vez percebeu que amar alguém novo não precisava ser o fim do amor antigo. Podia ser só o começo de outro tipo de cura. As mensagens começaram no dia seguinte à tempestade. Chegou bem em casa? Espero que não tenha pegado resfriado. Jéssica estava tomando café quando a primeira mensagem chegou. Olhou para o celular por um tempo antes de responder. Cheguei bem? Obrigada por ontem. Obrigada por quê? Por ter deixado você esperando na chuva até meu carro quebrar? Ela quase sorriu. Quase. Por ter me ouvido. A resposta veio rápida. Sempre que precisar. Nos dias seguintes, as mensagens se tornaram rotina. Eduardo mandava bom dia, perguntava como havia sido o plantão, contava alguma coisa engraçada que Lucas havia feito. Jéssica respondia com frases curtas, mas respondia. Ela não sabia quando tinha começado a esperar por aqueles textos. Na quarta-feira, ele mandou uma foto. Lucas usando um capacete de brinquedo, fazendo pose de bombeiro. Disse que quer ser igual à tia Jéssica quando crescer. Jéssica olhou para a foto por muito tempo. O menino estava sorrindo daquele jeito particular das crianças. Sem reservas, sem medo de ser feliz. Ele é lindo. Puxou ao pai. Desta vez, Jéssica sorriu de verdade. Na sexta-feira, Eduardo ligou. Jéssica, sou eu e... Oi, ela disse, sentindo o coração acelerar só de ouvir a voz dele. A apresentação do Lucas é amanhã às 10 da manhã. Você ainda quer ir? Jéssica havia esquecido completamente. O dia dos heróis na escola. Lucas ia apresentar ela como sua heroína favorita. Sim, claro. Tem certeza? Não quero que você se sinta obrigada. Não me sinto obrigada, Eduardo. Eu quero ir. Foi a primeira vez que ela disse, eu quero sobre alguma coisa que não fosse trabalho em mais de um ano. Então, nos vemos lá. Lucas vai ficar maluco de alegria. A escola era pequena, colorida, cheia de cartazes infantis nas paredes. Jéssica chegou de uniforme, como Lucas havia pedido. Na entrada foi recebida por uma professora jovem que a acompanhou até o auditório. Você é a bombeira que o Lucas não para de falar? A professora perguntou. Ele fez questão de contar para todo mundo que sua heroína favorita viria hoje. Jéssica sentou no fundo do auditório, tentando não chamar atenção. Mas quando Lucas subiu no palco, ele a encontrou na plateia imediatamente. Meu herói favorito é a tia Jéssica, ele disse no microfone apontando para ela. Ela me salvou quando o ônibus capotou. E ela salva pessoas todos os dias. Meu pai disse que herói é quem cuida dos outros, mesmo quando está com medo. E a tia Jéssica nunca tem medo. Jéssica sentiu os olhos marearem. Mesmo quando está com medo. Como Eduardo sabia que ela vivia com medo. Quando a apresentação terminou, Lucas correu até ela. Tia Jéssica, você veio? Claro que vim. Não perderia isso por nada. Eduardo apareceu logo em seguida. Ele estava diferente, mais arrumado, com uma camisa social azul que realçava os olhos. Obrigado por ter vindo, ele disse.
significou muito para ele. E para mim também. Eles saíram da escola juntos. Lucas caminhava na frente, ainda animado com a apresentação, falando sem parar sobre os outros heróis que os colegas haviam escolhido. "Quer almoçar com a gente?" Eduardo perguntou quando chegaram ao estacionamento. Jéssica ia dizer não. Era o que sempre fazia. Mas olhou para Lucas, que a observava com expectativa, e para Eduardo, que não estava pressionando, apenas oferecendo. "Pode ser." Foram a um restaurante perto da escola. Durante o almoço, Jéssica se pegou rindo das histórias que Lucas contava, participando das conversas, se sentindo parte daquele pequeno núcleo familiar. Quando saíram do restaurante, Lucas correu na frente até o parquinho da praça. Eduardo e Jéssica caminharam devagar atrás dele. "Ele está feliz", Eduardo disse, observando o filho no escorregador. "Você é um bom pai." "Tento ser. Nem sempre é fácil fazer tudo sozinho." Jéssica parou de caminhar. "Você não está sozinho." Eduardo se virou para ela. "Não, tenho Lucas. Ele te ama muito." "E você?" A pergunta veio baixinha, quase um sussurro. Jéssica olhou nos olhos dele e, pela primeira vez, não desviou o olhar. Havia algo ali que ela não conseguia nomear. Vontade, medo, esperança. Eduardo se aproximou devagar, como se estivesse pedindo permissão. Jéssica podia sentir o calor que vinha dele, o cheiro suave do perfume, a respiração que hesitava perto da sua. "Jéssica!" Ele sussurrou o nome dela como uma pergunta. Ela não respondeu com palavras, apenas fechou os olhos e deixou que ele chegasse mais perto. Quando ele a beijou, foi com uma delicadeza que ela não esperava. Os lábios dele eram suaves, cuidadosos, como se estivesse tocando algo sagrado que poderia quebrar. Jéssica sentiu o mundo ao redor desaparecer. Os ruídos da praça, os carros passando, tudo sumiu. Só existia aquele momento, aquela sensação de estar viva de novo. O beijo não durou muito, mas foi o suficiente para que Jéssica sentisse algo mudando dentro dela, como se uma porta que estava trancada há muito tempo finalmente tivesse se aberto. Quando se separaram, Eduardo encostou a testa na dela. Os dois estavam respirando devagar, compartilhando o mesmo ar, o mesmo espaço, o mesmo momento de entrega silenciosa. Jéssica não disse nada. Não sabia o que dizer. Apenas ficou ali de olhos fechados, sentindo pela primeira vez em mais de um ano que talvez ainda houvesse lugar para a felicidade na sua vida. "Desculpa", ele sussurrou. "Não consegui resistir." "Não precisa pedir desculpa." Eles ficaram assim por um momento, respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo espaço, até que Lucas gritou lá do parquinho: "Pai! Tia Jéssica! Venham ver como eu consigo ir alto no balanço." Jéssica sorriu e se afastou devagar. "Ele está chamando." "Jéssica!" "Vamos ver o Lucas", ela disse, mas quando começou a caminhar em direção ao parquinho, Eduardo segurou a mão dela. Eles caminharam de mãos dadas até onde Lucas estava. Não falaram sobre o beijo, não definiram nada, não fizeram promessas. E ali, sob o sol daquela tarde comum, 3 corações começaram a bater no mesmo ritmo, como se, por um instante, nada tivesse sido perdido. Só adiado. Jéssica acordou no domingo em pânico. Era sempre assim quando sonhava com Daniel. Dessa vez ele estava na cozinha, fazendo café como fazia todas as manhãs antes do trabalho. Ela havia chegado perto, beijado o pescoço dele, sentido o cheiro da espuma de barbear. "Bom dia, amor", ele havia dito, se virando para ela com aquele sorriso que ela conhecia de cor. Então Jéssica acordou e se lembrou do beijo de Eduardo. Sentou na cama, com o coração disparado, uma culpa terrível subindo pela garganta. Como podia ter beijado outro homem? Como podia ter sentido aquela vontade, aquele calor, quando Daniel estava morto há pouco mais de um ano? Levantou da cama e foi até a cômoda. Lá estava a foto dos dois no dia do casamento. Daniel de terno azul, ela de vestido simples, os dois sorrindo como se o mundo fosse perfeito. "Desculpa", ela sussurrou para a foto. "Eu sinto muito." O celular tocou na mesa de cabeceira.
Era Eduardo. Bom dia. Como você está? Jéssica olhou para a mensagem por muito tempo, antes de deixar o celular de lado sem responder. Na segunda-feira, Eduardo tentou ligar. Jéssica não atendeu. Na terça, ele mandou outra mensagem. Jéssica, está tudo bem? Fiz alguma coisa errada? Ela digitou. Apagou. Reescreveu. E apagou de novo. No fim, deixou o celular de lado, como se aquilo não doesse. Na quarta-feira, ele apareceu no quartel. Jéssica estava checando os equipamentos quando o sargento Silva gritou. Jéssica, tem alguém te procurando lá fora. Ela sabia quem era antes mesmo de olhar. Eduardo estava encostado no carro, com aquela expressão preocupada que ela já conhecia. Preciso falar com você, ele disse quando ela se aproximou. Estou trabalhando. O que aconteceu? Sábado estava tudo bem e agora você não responde minhas mensagens, não atende o telefone. Sábado foi um erro. As palavras saíram mais frias do que ela pretendia. Eduardo parou de falar e apenas a olhou, como se estivesse tentando entender onde havia errado. Um erro? Não deveria ter acontecido. Eu não estou pronta para isso. Para o quê? Para nada, Eduardo. Para coisa nenhuma. Ela se virou para voltar ao quartel, mas ele segurou o braço dela, suave, mas firme. Jéssica, me olha. Não. Por favor, só me olha. Ela se virou, relutante. Eduardo tinha aqueles olhos cansados de novo, a expressão de quem estava tentando entender um quebra-cabeças impossível. Se você não está pronta, tudo bem. Eu entendo. Mas não fuja de mim. Não desapareça sem explicar nada. Não tenho que explicar nada. Tem sim, porque Lucas pergunta por você todos os dias, porque ele desenhou você de novo ontem. Porque você não é só alguém que conheci na rua, Jéssica. Você faz parte da nossa vida agora. A culpa que Jéssica sentia no peito se transformou em raiva. Uma raiva irracional, mas real. Eu não pedi para fazer parte de nada. Eu só salvei seu filho porque era o que qualquer bombeiro faria. Nada mais. Eduardo soltou o braço dela como se tivesse levado um tapa. Certo, entendi. Ele deu alguns passos em direção ao carro, depois se virou de novo. Mas sabe o que eu acho? Acho que você está com medo. Não de mim, não do Lucas. Você está com medo de ser feliz de novo. Não seja ridículo. Então me prova que eu estou errado. Para de fugir e me diz na cara que não sente nada, que sábado não significou nada para você. Jéssica abriu a boca para dizer exatamente isso. Para dizer que não sentia nada, que ele estava enganado, que aquele beijo havia sido um momento de fraqueza. Mas as palavras não saíram. Eduardo esperou alguns segundos. Quando percebeu que ela não ia responder, assentiu. É o que eu pensei. Ele entrou no carro e foi embora. Jéssica ficou ali, parada na calçada do quartel, se sentindo pior do que havia se sentido em meses. Na quinta-feira à noite, Jéssica estava assistindo televisão quando o telefone tocou. Era um número que ela não reconheceu. Alô? Tia Jéssica? A voz de Lucas soou pequena e assustada do outro lado da linha. Lucas? Meu Deus, o que aconteceu? Estou com febre. Papai foi trabalhar e a babá foi embora. Estou sozinho e com medo. Jéssica se levantou do sofá imediatamente. Onde você está? Em casa? Sim. Papai disse que se eu precisasse de alguma coisa, era para ligar para a vovó, mas ela não atende o telefone. E seu pai? Você tentou ligar para ele? Tentei. Ele deve estar operando. Sempre desliga o telefone quando está operando. Jéssica já estava pegando as chaves do carro. Lucas, qual o endereço da sua casa? O menino deu o endereço com a voz trêmula. Jéssica conhecia a rua. Ficava a 20 minutos dali. Fica calmo, tá bom? Tia Jéssica vai aí agora. Não sai de casa por nada. Você vem mesmo? Claro que vou, te amo, ok? As palavras saíram naturais, automáticas. Jéssica desligou o telefone e saiu correndo, só percebendo depois que havia dito te amo para uma criança que não era sua, e que pela primeira vez em muito tempo, aquilo não a assustou. Quando chegou na casa de Eduardo, Lucas abriu a porta com o rostinho vermelho de febre. Jéssica pegou ele no colo e levou para o sofá. Vamos ver que febre é essa, ela disse colocando a mão na testa dele.
Você tomou algum remédio? Não sei onde o papai guarda. Jéssica encontrou um termômetro na cozinha. 38 graus e meio. Não era grave, mas precisava baixar. Você tem que tomar um banho morninho e depois um remedinho, tá bom? Você não vai embora. Jéssica olhou para aqueles olhos verdes confiantes, apesar da febre e do medo. Não vou embora. Vou ficar aqui até seu pai chegar. Ela deu banho em Lucas. Encontrou um antitérmico no armário, preparou uma sopa leve. Quando Eduardo chegou 2 horas depois, encontrou os dois no sofá. Lucas dormindo no colo de Jéssica, ela passando a mão no cabelo dele. Eduardo parou na porta da sala, apenas observando a cena. Jéssica levantou os olhos para ele e, pela primeira vez em 1 semana, não desviou o olhar. A febre baixou. Ela sussurrou. Ele vai ficar bem. Eduardo se aproximou devagar e se sentou no sofá ao lado deles. Obrigado, ele disse baixinho, por ter vindo, por ter cuidado dele. Eu não conseguiria fazer outra coisa. Eles ficaram em silêncio por um momento, os três ali no sofá, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Jéssica, Eduardo disse depois de um tempo. Eu sei, ela interrompeu. Eu sei que estou fugindo. Eu sei que tenho medo. Mas não sei como parar. Eduardo estendeu a mão e tocou o rosto dela, suave. A gente vai devagar, sem pressa, sem cobranças. Ela fechou os olhos e se inclinou no toque dele. Pela primeira vez em 1 semana, sentiu que talvez fosse possível parar de fugir. Talvez ela não precisasse mais correr. Ele murmurou de olhos fechados. Eduardo olhou para Jéssica, que estava sentada do outro lado da cama. Vamos levar ele para o hospital, ela disse, já se levantando. Agora. No caminho, Lucas estava no colo de Jéssica, no banco de trás. Ela passava a mão na testa dele, sussurrava palavras de carinho, tentava mantê-lo acordado. Eduardo dirigia em silêncio, olhando pelo retrovisor, a cena que o fazia sentir 2 coisas ao mesmo tempo: gratidão e medo de se acostumar com aquilo. No hospital, a equipe médica foi rápida. Soro antitérmico mais forte e exames. Em 2 horas, Lucas estava estabilizado, dormindo numa maca do pronto-socorro pediátrico. Vai ficar bem, o médico de plantão disse para Eduardo. Provavelmente uma virose, mas é melhor ficar em observação até amanhã. Eduardo assentiu aliviado. Jéssica estava sentada numa cadeira ao lado da maca, observando Lucas dormir. Você pode ir para casa, Eduardo disse baixinho. Já é quase 4 da manhã. Não vou embora. Jéssica, eu disse que não vou embora. Eduardo não insistiu. Ele mesmo não queria que ela fosse. Queria que ela ficasse ali, cuidando de Lucas, como se fosse mãe dele. Às 6 da manhã, Eduardo havia adormecido na poltrona desconfortável do quarto. Jéssica se levantou devagar. Hesitou por 1 segundo antes de se aproximar. Pegou o casaco nas costas da cadeira e, com um gesto quase maternal, o cobriu devagar. Os dedos tocaram de leve o ombro dele, e por um instante, ela teve vontade de ficar ali, só olhando. Eduardo não acordou. Estava exausto. Os últimos meses haviam sido difíceis para ele. O divórcio, a briga pela guarda, criar Lucas sozinho, trabalhar em turnos duplos para pagar as contas. Jéssica ficou observando o rosto dele relaxado no sono. Havia uma vulnerabilidade ali que ele não mostrava quando estava acordado. Linhas de cansaço ao redor dos olhos. Uma barba por fazer. A respiração profunda de quem finalmente conseguiu descansar. Ela nunca havia reparado como ele era bonito. Às 7 da manhã, Lucas acordou. A febre havia baixado. Ele estava mais alerta. Tia Jéssica. Ele sorriu ao vê-la. Você ficou aqui a noite toda? Fiquei. Como você está se sentindo? Melhor. Onde está o papai? Dormindo. Ele ficou muito preocupado com você. Lucas olhou para o pai adormecido na poltrona. Ele sempre fica preocupado. Desde que a mamãe foi embora, ele fica preocupado com tudo. Jéssica sentiu o coração apertar. Seu pai te ama muito. Eu sei. E ele gosta muito de você também. Lucas... É verdade. Ele fica sorrindo quando lê suas mensagens. E quando você não responde, ele fica triste.
Jéssica não sabia o que dizer. Como explicar para uma criança de 6 anos que as coisas não eram tão simples assim? Você gosta do meu pai? Lucas perguntou com aquela franqueza brutal das crianças. Jéssica olhou para Eduardo dormindo, depois para Lucas esperando uma resposta. Gosto, ela admitiu, e foi a primeira vez que disse isso em voz alta. Então, por que você sumiu? Porque, às vezes, os adultos ficam com medo. Medo de quê? De gostar muito e depois perder as pessoas que amam. Lucas pensou por um momento. Mas você não perdeu a gente. A gente está aqui. Jéssica abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Aquelas palavras simples atravessaram suas defesas como nenhuma outra coisa havia feito em meses. A simplicidade da resposta fez Jéssica sorrir. Vocês estão aqui. Às 8 da manhã, Eduardo acordou. Encontrou Jéssica e Lucas conversando baixinho. O menino já sentado na cama, comendo a gelatina do café da manhã do hospital. Como ele está? Eduardo perguntou, esfregando os olhos. Muito melhor. A febre passou, Jéssica disse. O médico já liberou. Vocês podem ir para casa. Eduardo se levantou, ainda meio grogue do sono. Quando foi pegar o casaco na cadeira, percebeu que alguém havia coberto ele durante a noite. Obrigado, ele disse para Jéssica, segurando o casaco. Pelo quê? Por ter cuidado de mim também. Eles se olharam por um momento. Havia algo diferente entre eles, uma intimidade nova, construída ao longo daquela noite de vigília compartilhada. Vamos conversar? Eduardo perguntou. Depois que levaram Lucas para casa, Jéssica hesitou. Parte dela queria fugir de novo, inventar uma desculpa, voltar para a segurança do seu apartamento vazio. Mas olhou para Lucas, que as observava com expectativa, e para Eduardo, que esperava uma resposta sem pressionar. Podemos conversar em casa, ela disse. Se você quiser. Eduardo sorriu. Eu quero. No corredor do hospital, enquanto esperavam o elevador, Eduardo se virou para Jéssica. Obrigado por ter ficado, por ter cuidado dele, por ter cuidado de nós. Eu não conseguiria ter feito outra coisa. Eu sei, e é exatamente por isso que o elevador chegou antes que ele terminasse a frase, mas Jéssica sabia o que ele ia dizer, e pela primeira vez não teve medo de ouvir. Quando as portas se fecharam, Lucas segurou a mão de Jéssica de um lado e a de Eduardo do outro. Agora somos uma família, ele disse, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Eduardo e Jéssica se olharam por cima da cabeça do menino. Nenhum dos dois disse nada, mas também ninguém soltou a mão de ninguém. E enquanto o elevador descia devagar, carregando 3 vidas entre andares e destinos, nascia ali o primeiro silêncio que não doía. E talvez o primeiro rascunho de um lar. A ligação chegou numa terça-feira de manhã quando Jéssica estava de folga. Jéssica! A voz de Eduardo soava tensa, quase quebrada. Oi, o que aconteceu? Márcia entrou com pedido de guarda definitiva. Recebi hoje a intimação. A audiência é sexta, 2 da tarde. Jéssica sentou na cama. Sabia que esse dia poderia chegar, mas quando Eduardo falava sobre a ex-mulher, parecia algo distante, abstrato. Como assim definitiva? Ela alega que tem condições melhores para criar o Lucas. Casa própria, marido estável, que eu trabalho demais e deixo ele com babás. A voz dele tremeu. Eu não posso perder ele, Jéssica. Não posso. Ela nunca havia ouvido Eduardo chorar. Nem quando Lucas estava no hospital, nem quando contou sobre o divórcio. Mas agora, do outro lado da linha, ela podia ouvir que ele estava tentando se controlar e não conseguindo. Você não vai perder, ela disse com uma firmeza que não sabia que tinha. Você é um pai incrível. Isso não importa, na justiça a mãe sempre tem mais peso, principalmente quando ela pode provar que tem uma vida mais estável. E você tem advogado? Tenho, mas ele não está otimista. Jéssica ficou em silêncio por um momento, pensando. Eduardo, eu posso ajudar de alguma forma? Como? Não sei. Testemunha? Declaração? Qualquer coisa. Jéssica, isso não é sua responsabilidade. Lucas é minha responsabilidade.
As palavras saíram antes que ela pudesse pensar. Quer dizer, ele importa para mim. Vocês importam para mim. Eduardo ficou quieto por alguns segundos. Você tem certeza? Tenho. Na sexta-feira, Jéssica acordou nervosa, como se fosse ela quem estivesse indo ao tribunal. Passou a manhã arrumando a casa, tentando se distrair, mas não conseguia parar de pensar em Eduardo e Lucas. Às 2:30 da tarde, não aguentou mais. Saiu de casa e dirigiu até o fórum. Ficou do outro lado da rua, observando a entrada do prédio. Não sabia por que estava ali. Não podia ajudar em nada, não podia entrar na audiência. Mas precisava estar perto, de alguma forma. Às 4 da tarde, viu Eduardo sair do prédio. Mesmo de longe, conseguia ver pela postura dele que alguma coisa havia dado errado. Ele caminhou devagar até um banco na praça em frente ao fórum e sentou com a cabeça entre as mãos. Jéssica atravessou a rua. Eduardo? Ele levantou os olhos. Estavam vermelhos, cansados. O que você está fazendo aqui? Queria saber como foi. Eduardo suspirou e fez espaço no banco para ela se sentar. Ganhei. Por pouco, mas ganhei. Então por que você está com essa cara? Porque foi por pouco demais. O juiz disse que vai rever a decisão se houver qualquer mudança na minha situação. Se eu perder o emprego, se Lucas tiver qualquer problema na escola, se ela trouxer qualquer evidência de que não estou cuidando bem dele. Eduardo passou as mãos pelo cabelo. É como se eu estivesse em liberdade condicional. Jéssica não sabia o que dizer. Pegou a mão dele e apenas segurou. Você não vai perder ele. Como você pode ter tanta certeza? Porque você luta por ele todos os dias. Porque ele te ama, porque vocês são família. Eduardo apertou a mão dela. Obrigado por estar aqui. Eu nem sabia que precisava de alguém até você aparecer do outro lado da rua. Eu também não sabia que podia ser essa pessoa para alguém. Eles ficaram em silêncio por um momento, sentados naquele banco, de mãos dadas, processando o que havia acontecido. Jéssica, Eduardo disse depois de um tempo. Fala, eu tô apaixonado por você. Ele disse como quem finalmente admitia algo que vinha segurando há muito tempo. Jéssica sentiu o coração apertar. Não era um eu te amo, mas talvez fosse ainda mais verdadeiro. Eduardo, não precisa dizer nada, só queria que você soubesse. Eu precisava ouvir, ela sussurrou. Por que agora? Porque hoje eu quase perdi a coisa mais importante da minha vida. E percebi que você é parte disso agora. É parte da coisa mais importante da minha vida. Jéssica olhou nos olhos dele. Havia uma honestidade ali que a assustava e a acalmava ao mesmo tempo. Eu também... Ela começou, mas parou. As palavras eram difíceis demais. Eu também estou sentindo isso, essa paixão, esse medo de perder. Eduardo sorriu. Um sorriso cansado, aliviado, grato. É suficiente por enquanto? É mais do que suficiente, ela disse. Ele se inclinou e a beijou ali mesmo, no banco da praça, em frente ao fórum onde havia acabado de lutar pelo filho. Foi um beijo diferente do primeiro. Mais urgente, mais certo, como se os dois finalmente soubessem que estavam no caminho certo. Quando se separaram, Eduardo encostou a testa na dela. E agora? Agora a gente vai buscar o Lucas na escola. E a gente vai para casa. E a gente vai jantar junto. E amanhã a gente vê como é que faz. Simples assim? Simples assim. Eduardo riu. Pela primeira vez no dia, um riso real solto. Você sabe que não vai ser fácil, né? Eu tenho uma ex-mulher complicada, um filho de 6 anos, trabalho em hospital. E eu sou bombeira, tenho plantões noturnos, sou viúva e tenho medo de quase tudo. Jéssica riu também. Acho que a gente combina. Eles se levantaram do banco. Eduardo segurou a mão dela. Vamos buscar o Lucas? Jéssica apertou a mão dele em resposta. Pela primeira vez em 2 anos, o futuro não parecia assombrado pelo passado. Parecia apenas possível. Quando chegaram à escola, Lucas correu até eles e parou de repente ao ver os dois de mãos dadas. Vocês vão namorar? Ele perguntou com os olhos brilhando. Eduardo olhou para Jéssica. Ela assentiu. Vamos, Eduardo disse.
Eba! Lucas pulou e abraçou os dois de uma vez só, rindo alto. Agora a tia Jéssica vai morar com a gente? Jéssica riu, um pouco sem jeito com a pergunta direta. Vamos devagar, ok? Uma coisa de cada vez. Tá bom, Lucas disse, mas continuou grudado nos dois. Mas agora a tia Jéssica não vai mais embora, né? Jéssica riu alto. Uma gargalhada limpa, sem peso, sem culpa. Vamos para casa, ela disse. E pela primeira vez ao falar para casa, Jéssica estava incluindo outras pessoas além dela mesma. O convite veio num domingo à tarde, por mensagem. Quer jantar em casa hoje? Lucas vai dormir cedo. Jéssica olhou para o celular por muito tempo antes de responder. Que horas? Quando você quiser estar aqui. A casa de Eduardo estava silenciosa quando Jéssica chegou. Velas na mesa da sala, música baixinha, o cheiro de algo temperado vindo da cozinha. Lucas apareceu correndo de pijama. Tia Jessi, papai fez macarrão. O jantar foi leve, íntimo. Conversaram sobre viagens que queriam fazer, lugares que sonhavam conhecer. Jéssica observava Eduardo cortando a comida de Lucas, rindo das piadas do menino, e sentia algo quente se espalhando no peito. Quando Lucas foi dormir, Eduardo voltou da cozinha com 2 taças de vinho. Sentou no sofá, próximo a ela, mas sem tocar. Obrigado por ter vindo. Obrigada por ter me convidado. Eles beberam em silêncio. Jéssica olhava para as mãos dele segurando a taça. Mãos grandes, dedos longos, uma pequena cicatriz no polegar. Mãos que salvavam vidas no hospital todos os dias. Eduardo percebeu o olhar dela. No que você está pensando? Em você, ela disse, e sentiu o próprio rosto esquentar. Ele colocou a taça na mesa, devagar. Olhou nos olhos dela. Jéssica, fala. Eu quero cuidar de você, do jeito que você deixar. Ela sentiu o coração acelerar. Sabia o que ele estava perguntando. E pela primeira vez em 2 anos, queria dizer sim. Eu quero que você cuide. Eduardo se aproximou devagar, segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou. Suave no início, depois mais profundo. Jéssica sentiu os lábios dele quentes, macios, o gosto de vinho misturado com algo que era só dele. Quando as línguas se encontraram, Jéssica tremeu. Eduardo parou, olhou nos olhos dela. Tá tudo bem? Tá. Não para. O beijo voltou, mais intenso. Eduardo passou uma mão pelos cabelos dela, a outra desceu pela nuca, pelo pescoço. Jéssica arquejou baixinho e ele sorriu contra os lábios dela. Vem, ele sussurrou. O quarto estava escuro, apenas a luz do corredor criando uma faixa dourada no chão. Eduardo a guiou até a cama, devagar, olhando nos olhos dela a cada passo. Tenho medo, ela sussurrou. De quê? De não conseguir, de decepcionar. Eduardo beijou a testa dela, depois o nariz, depois a boca de novo. Você não pode me decepcionar. Impossível. Ele começou a desabotoar a blusa dela, devagar, beijando cada pedaço de pele que aparecia. Jéssica fechou os olhos e sentiu arrepios subindo pelos braços. Quando tirou a própria camisa, Eduardo viu os olhos dela se arregalarem um pouco. O peito largo, os braços definidos pelo trabalho no hospital, a pele clara marcada por pequenas cicatrizes que contavam histórias que ela queria conhecer. Posso tocar? Ela perguntou. Pode tudo. Jéssica passou as mãos pelo peito dele, sentindo os músculos se contraindo sob os dedos. Eduardo fechou os olhos e suspirou. O calor da pele dele, o cheiro de sabonete e algo masculino que a fazia tonta. Ele a deitou na cama com cuidado, beijou o pescoço dela, desceu pela clavícula, pela curva do colo. Jéssica arquejou, as mãos se perdendo nos cabelos dele. Eduardo. Fala, amor. Não para. Por favor, não para. As mãos dele eram grandes, quentes, percorriam cada curva do corpo dela, como se estivesse memorizando um mapa. Quando beijou o ventre dela, Jéssica tremeu inteira. Você é linda, ele sussurrou contra a pele dela. Tão linda. Eduardo subiu devagar, beijando cada centímetro do caminho de volta até a boca dela. Quando se posicionou sobre ela,
Jéssica sentiu o peso dele, o calor, a força contida dos braços que se apoiavam dos lados da cabeça dela. Olha para mim, ele pediu. Jéssica abriu os olhos. Eduardo a olhava com uma intensidade que a fez sentir que era a única pessoa no mundo. Eu tô aqui, ele disse. A gente tá aqui, juntos. Quando ele se encaixou nela com delicadeza, Jéssica sentiu lágrimas escorrerem pelos cantos dos olhos. Não de dor, de alívio, de gratidão por ainda poder sentir aquilo. Eduardo beijou as lágrimas, uma por uma. Tá doendo? Não. Tá. Tá perfeito. Eles se moveram juntos, devagar no início, depois encontrando um ritmo que era só deles. Eduardo mantinha os olhos fixos nos dela, sussurrando palavras de carinho que ela sentia mais do que ouvia. Jéssica passou as unhas pelas costas dele, sentindo os músculos se contraindo, a pele quente e levemente suada. O mundo lá fora havia desaparecido. Só existia aquele quarto, aquela cama, aqueles dois corpos aprendendo a se conhecer. Quando o prazer veio, veio como uma onda quente que começou no fundo do ventre e se espalhou por todo o corpo. Jéssica soltou um som baixo, incontrolável, agarrando os ombros de Eduardo, que a segurou forte e se entregou também, o rosto enterrado no pescoço dela. Depois, ficaram deitados em silêncio. Eduardo puxou o lençol sobre os dois, ajeitou Jéssica no seu peito. Ela podia ouvir o coração dele voltando ao ritmo normal. Jéssica. Obrigado. Pelo quê? Por ter confiado, por ter me deixado te amar. Ela levantou a cabeça para olhar para ele. Obrigada a você. Por ter esperado. Por ter sido perfeito. Eduardo beijou a testa dela, os cabelos desarrumados, o rosto ainda corado. Agora dorme. Você está em casa. Jéssica fechou os olhos, o rosto aninhado no peito dele, o braço de Eduardo a envolvendo como um abrigo. Pela primeira vez em 2 anos o silêncio não doía. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava exatamente onde precisava estar. Naquela noite, Jéssica não dormiu sozinha. Dormiu inteira. E pela primeira vez, em paz. 3 meses depois, Jéssica tinha uma escova de dentes na casa de Eduardo. Não havia sido uma decisão formal. Apenas aconteceu. Uma manhã, ela ficou para o café, depois para o almoço de domingo, depois para jantar novamente. De repente, estava dormindo lá 3 vezes por semana. Lucas havia se acostumado a encontrá-la na cozinha preparando o café da manhã. Eduardo se acostumou a acordar com ela nos braços, os cabelos espalhados no travesseiro ao lado do seu. Jéssica se acostumou a ter uma vida. Tia Jessie, você vai na feira da escola? Lucas perguntou numa quinta-feira, mexendo o cereal na tigela. Que feira? Jéssica olhou para Eduardo, que estava amarrando a gravata em frente ao espelho da sala. A feira de profissões. Cada criança leva alguém da família para falar sobre o trabalho. Eduardo explicou. Eu ia levar ele, mas tenho uma cirurgia marcada. E você quer que eu vá? Jéssica perguntou para Lucas. Quero. Você pode levar o uniforme e contar como salvou a minha vida. Jéssica hesitou. Não porque não quisesse ir. Hesitou porque Lucas havia dito a alguém da família com tanta naturalidade que a fez perceber o quanto as coisas haviam mudado. Jéssica! Eduardo apareceu atrás dela, ajeitando a gravata. Você não precisa se não quiser. Posso tentar trocar a cirurgia? Não, ela disse rápido. Eu quero ir. É que... família? Eduardo parou de mexer na gravata. Foi mal. Lucas exagerou. Não quis dizer que... Não é isso, Jéssica o interrompeu. É que fazia tempo que ninguém me considerava família. Eduardo se inclinou e beijou a testa dela. Para nós, você é. Lucas pulou da cadeira e abraçou os dois. Pronto, agora vocês não podem mais fugir um do outro. A feira da escola foi num sábado de manhã. Jéssica chegou de uniforme, carregando alguns equipamentos básicos que havia pedido emprestado no quartel. Lucas correu até ela na entrada. Tia Jessie, meus amigos estão doidos para conhecer você. Eduardo chegou logo depois, ainda de jaleco do hospital. Conseguiu sair da cirurgia. Terminei mais cedo. Não ia perder isso. Na sala de aula,
Jéssica falou sobre o trabalho dos bombeiros, mostrou os equipamentos, contou algumas histórias, sem mencionar as mais pesadas. As crianças fizeram perguntas, quiseram experimentar o capacete, pediram para ela simular um resgate. "E como você conheceu o Lucas?" uma menina perguntou. Jéssica olhou para o menino, que estava sentado na primeira fileira, sorrindo. "Eu o conheci no dia mais importante da minha vida", ela disse simplesmente. Depois da apresentação, os três foram almoçar numa praça próxima à escola. Lucas correu para o parquinho, deixando Eduardo e Jéssica sozinhos no banco. "Obrigado por ter ido", Eduardo disse. "Obrigada por ter me deixado ir." "Como assim?" "Por ter me incluído. Por ter feito eu me sentir parte de alguma coisa." Eduardo segurou a mão dela. "Você não se sente só parte. Você é parte. Você é essencial." Jéssica olhou para Lucas no escorregador, depois para Eduardo. "Eu tenho medo." "De quê?" "De me acostumar com isso, de começar a precisar de vocês e depois perder." Eduardo se virou no banco para ficar de frente para ela. "Jéssica, olha para mim." Ela olhou. "Você não vai nos perder, e a gente não vai te perder. O que a gente tem é real, é sólido." "Como você pode ter tanta certeza?" "Porque eu acordo todo dia escolhendo estar aqui. E você também. E o Lucas já te escolheu desde o primeiro dia." Lucas voltou correndo do parquinho. "Pai, tia Jessie, vamos para casa? Quero mostrar o desenho que fiz ontem." "Que desenho?" Jéssica perguntou. "É surpresa, mas é de nós três, numa casa nova." Eduardo e Jéssica se entreolharam. Uma casa nova. Como se Lucas pudesse imaginar um futuro que os adultos ainda não tinham coragem de planejar. Naquela noite, depois que Lucas dormiu, Eduardo e Jéssica ficaram na sala, assistindo a um filme que nenhum dos dois estava realmente acompanhando. "Uma casa nova", Eduardo disse de repente. "O quê?" "O Lucas falou numa casa nova. Você moraria com a gente?" Jéssica sentiu o coração acelerar. "Você está me pedindo?" "Estou perguntando se você toparia. Se eu pedisse." Ela ficou quieta por um momento, processando a pergunta que mudaria tudo. Eu acho que sim. Mas devagar, né? Uma coisa de cada vez." Eduardo sorriu e a puxou para mais perto no sofá. "Devagar, do jeito que você quiser. E se não der certo?" "Vai dar." "Como você sabe?" Eduardo beijou a testa dela, depois o nariz, depois a boca. "Porque nada que faz a gente se sentir em casa pode dar errado." Jéssica se aninhou no peito dele, ouvindo o coração bater forte e constante. Pela primeira vez em muito tempo, conseguia imaginar um futuro com 3 escovas de dentes na mesma casa, com café da manhã em família, com Lucas correndo pelos corredores gritando que estava atrasado para a escola. Um futuro onde ela não era visita, era parte. "Eduardo, fala. Eu te amo." Foi a primeira vez que ela disse essas palavras para ele. Eduardo parou de respirar por um segundo. "Eu também te amo. Muito." Mesmo. "Você e o Lucas, vocês são tudo o que eu preciso para ser feliz." Naquela noite, Jéssica não apenas disse "eu te amo", ela disse "eu me permito." E ali, no silêncio da sala, entre braços que a seguravam e um futuro que já começava a existir, ela deixou de sobreviver e finalmente começou a viver. No quarto ao lado, Lucas dormia com o desenho da casa nova amassado ao lado da cama. Na sala, ela sorria, porque agora, finalmente, ela sabia o que era ter um lar. 6 meses depois, Jéssica estava nervosa. Não nervosa como quando entrava num prédio em chamas. Nervosa como alguém que estava prestes a ser reconhecida por algo que sempre achou que era apenas seu trabalho. A cerimônia de premiação dos bombeiros acontecia no auditório do quartel. Jéssica olhou para o espelho do banheiro, ajustou o uniforme pela 10ª vez. A medalha de bravura seria entregue em 15 minutos. "Tia Jessie?" Lucas apareceu correndo, de terno e gravata. "Você tá linda." "Obrigada, amor. Você também está muito elegante."
Eduardo apareceu logo atrás, ajeitando a gravata do filho. Pronto, agora podemos ir. Eu não sei por que estou nervosa, Jéssica disse. É só uma medalha. Não é só uma medalha. Eduardo segurou o rosto dela entre as mãos. É o reconhecimento por tudo o que você faz, por todas as vidas que você salva, incluindo a nossa. O auditório estava cheio, familiares dos bombeiros, autoridades, imprensa. Jéssica se sentou na primeira fileira, com outros colegas que também seriam homenageados. Eduardo e Lucas ficaram na plateia, na terceira fileira. Quando o comandante Ribeiro chamou seu nome, Jéssica subiu no palco com as pernas tremendo. A medalha era pesada, dourada, com a inscrição por bravura e dedicação. Bombeira Jéssica Lemos, o comandante disse no microfone. 10 anos de serviços prestados à população. Mais de 200 resgates realizados. Uma das nossas melhores profissionais. A plateia aplaudiu. Jéssica procurou Eduardo e Lucas na multidão. Encontrou os dois em pé, aplaudindo, sorrindo. Lucas acenou para ela. Eduardo colocou a mão no coração. Obrigada, Jéssica disse no microfone. Obrigada por me lembrarem que salvar pessoas às vezes significa também ser salva por elas. Mais aplausos. Jéssica desceu do palco com a medalha no peito e uma sensação estranha de que aquilo era um fim e um começo ao mesmo tempo. Depois da cerimônia, os três foram para um restaurante celebrar. Lucas não parava de falar sobre como a tia Jessie estava famosa, sobre como ele tinha contado para todos os amigos da escola. Para de me chamar de famosa, Jéssica riu. Não sou famosa coisa nenhuma. É sim, você apareceu na televisão hoje. Lucas insistiu. Por 2 segundos. Mas apareceu. Eduardo observava a conversa entre os dois, sorrindo. Havia algo que ele queria dizer há semanas, mas não encontrava o momento certo. Talvez aquele fosse o momento. Jéssica, ele disse, quando Lucas foi ao banheiro. Fala. Eduardo tirou uma pequena caixa do bolso do paletó. Não é um pedido de casamento, ele disse rápido, vendo os olhos dela se arregalarem. É só uma promessa. Jéssica olhou para a caixinha nas mãos dele. Que tipo de promessa? Abra. Dentro da caixa havia um anel simples, de prata, com uma pequena pedra azul. Eduardo, não é um pedido, é só uma promessa. Eu fico, se você quiser ficar também. Jéssica pegou o anel, examinou o desenho delicado. E se eu não estiver pronta? Então a gente espera, sem pressa, sem cobranças. E se eu nunca estiver pronta? Eduardo segurou a mão dela sobre a mesa. Então a gente fica como está. E está bom demais para mim. Jéssica olhou nos olhos dele. Havia uma paciência ali que a tranquilizava. Uma certeza que não pressionava. Apenas oferecia. Posso pensar? Pode. Lucas voltou correndo do banheiro. O que vocês estão conversando? Por que a tia Jessie está com essa cara? Que cara? Jéssica perguntou. De quem vai chorar? Eduardo riu. A tia Jessie não vai chorar. Ela só está processando algumas coisas. Que coisas? Jéssica olhou para Lucas, depois para Eduardo, depois para o anel na sua mão. Lucas, ela disse, como você se sentiria se eu viesse morar com vocês? De verdade. Os olhos do menino brilharam. Sério? Você vem morar com a gente? Estou perguntando como você se sentiria. Eu me sentiria feliz. Muito feliz. E aí você podia me levar na escola todo dia, e a gente podia ver filme juntos, e você podia me ensinar a ser bombeiro. Jéssica riu com lágrimas nos olhos. Tá bom. Acho que é isso que eu quero também. Ela colocou o anel no dedo. Não era o dedo do casamento, era o dedo da promessa. Do vamos tentar, do eu fico. Eduardo segurou a mão dela com o anel novo. Então, é um sim? É um sim para tentar, um sim para ficar, um sim para construir alguma coisa junto. Lucas pulou da cadeira e abraçou os dois. Então quer dizer que agora você é minha mãe de verdade? Jéssica olhou para Eduardo. Ele não disse nada, só assentiu com os olhos, e foi o suficiente. Você não precisa me chamar assim se não quiser.
Mas eu sou sua casa, Lucas, tanto quanto você é a minha. Posso te chamar de mãe? Pode, se quiser. Lucas sorriu daquele jeito que só criança sabe sorrir. Mãe Jessie. Jéssica fechou os olhos. A palavra mãe não doía mais. Agora era abrigo. Uma semana depois, Jéssica estava na orla de Copacabana, caminhando de mãos dadas com Eduardo. Lucas corria na frente, perseguindo as ondas que chegavam até a areia. Era domingo de manhã, céu limpo, brisa suave. Eles haviam decidido sair cedo, antes que a praia ficasse cheia. Você está arrependida? Eduardo perguntou. De quê? De ter dito sim, de ter topado essa loucura. Jéssica parou de caminhar e olhou para ele. Você está louco? Essa é a melhor decisão que eu tomei em anos. Mesmo? Mesmo. Eduardo a beijou ali mesmo, no meio da praia, com Lucas gritando Eca, de longe. Quando se separaram, Jéssica olhou ao redor. O mar, o céu, Lucas correndo na areia, Eduardo sorrindo ao lado dela. Era uma cena simples, comum, que milhões de pessoas viviam todos os domingos. Mas para ela era tudo. Eduardo, ela disse. Fala. Obrigada. Pelo quê? Por ter esperado. Por ter insistido. Por ter me mostrado que eu ainda podia ser feliz. Eduardo apertou a mão dela. Obrigado você. Por ter ficado. Por ter tentado. Por ter me deixado te amar. Lucas voltou correndo com os pés cheios de areia. Vocês vão ficar aí conversando ou vão brincar comigo? Jéssica e Eduardo riram. Vamos brincar, Jéssica disse. E os três correram para o mar de mãos dadas, como uma família que havia encontrado seu lugar no mundo. Mais tarde, quando voltaram para a casa deles, com 3 escovas de dentes e café sempre pronto, Jéssica parou na janela. Lucas gargalhava na sala. Eduardo mexia o café na cozinha. Era simples, era pequeno, mas era tudo. Não era a vida que ela havia planejado. Não era a vida que sonhara quando casou com Daniel. Mas era uma vida boa, uma vida cheia de amor, de risadas de segundas chances. E pela primeira vez desde que o mundo havia desabado ao seu redor, Jéssica sorriu pensando no amanhã. Porque agora ela sabia. O amor não vem para substituir o que foi perdido. Ele vem para mostrar que o coração, mesmo ferido, sempre tem espaço para mais. E no dela agora cabiam 2, Eduardo e Lucas. Se essa história tocou seu coração, comenta de onde você está assistindo, deixa seu like e se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance. Porque o amor de verdade não vem para substituir, nem para apagar o passado. Ele vem para curar. E às vezes, amar de novo é a forma mais bonita de honrar quem já partiu.